10 horas 31 minutos. Para comentar os jornais desta segunda-feira está connosco Francisco Varatujo, é diretor do Instituto Macrobiótico Português, editou recentemente o livro Os Alimentos Também Curam. Francisco Varatujo, muito bom dia, bem-vindo. Já vamos falar sobre este seu livro, que de resto vai ser apresentado esta sexta-feira. Para já vamos começar a ler os jornais. Por onde é que começamos? A nossa revista de imprensa? Então, eu comecei pelo jornal que eu não leio muito, ou uma área que eu não leio muito, que é a área dos negócios, mas acabei por agarrar numa notícia que é transversal aos jornais quase todos hoje, que é a notícia de uma empresa chinesa que quer comprar um novo banco e dedicar-se também aos negócios da saúde e felicidade. E foi pelas palavras que eu agarrei nisso, que tem a ver com hospitais, resorts. E então, eu peguei na notícia porque esta ideia de que mais saúde e mais felicidade passa por ter mais hospitais e mais resorts de luxo é para mim falaciosa, ou seja, a saúde não passa por termos mais hospitais, os hospitais são importantes no caso de haver situações agudas, e os hospitais são importantes para cirurgias e para doenças infecciosas graves e tudo mais, mas na realidade a saúde não passa por isso. Deve ser a prevenção para evitar que as pessoas de facto cheguem aos hospitais, não é? Um dos aspectos interessantes, controversos na forma como nós vemos isto, é que nós equacionamos a medicina com saúde, e a medicina não se equaciona com saúde, ou seja, com o devido respeito pela medicina e classe médica, evidentemente, o paradigma da medicina é essencialmente um paradigma da doença e não da saúde, ou seja, a política de saúde não é para criar mais saúde, a política de saúde é para lutar contra a doença, e isso são coisas completamente diferentes. Criarmos saúde ou lutarmos contra a doença são coisas diferentes. Lutar contra a doença é importante, mas um aspecto mais engraçado é criar saúde. Imagina que agora... Como? Por onde é que se pode investir? Através do estilo de vida. Porque o que nós sabemos é que os principais problemas de saúde modernos, no mundo ocidental, eu não estou a falar no terceiro mundo, mas no mundo ocidental, os principais problemas de saúde modernos têm a ver com a forma como se vive, com a forma como se come. E o estilo de vida não é usar gadgets no iPhone. Porque agora a grande moda da saúde é usarmos gadgets no iPhone, é usar aplicações Android ou iPhone, para não estar só aqui com o iOS, que nos mede o ritmo cardíaco, a pressão arterial e a glicemia do sangue. Isso não é criar saúde, percebe? E então, o que acontece é que sempre há umas oportunidades de negócio muito grandes, que são aproveitadas pelas grandes empresas, mas continuamos sempre a ir para os sítios errados. O que os estudos dizem é que as doenças modernas têm a ver com a forma como nós vivemos e a forma como nós comemos. Doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, a maioria dos cancros, etc. E a questão principal é essa. E todos os estudos epidemiológicos dizem isto. É relativamente consensual. E então, se queremos criar saúde, significa que temos que criar políticas que apoiem a alimentação, a atividade física, e é aí que vamos criar saúde. Evidentemente, a medicina é necessária para lidar com a doença, claro, mas não é essa a questão. Mas se nós virássemos um bocadinho isto ao contrário, ou seja, dos milhões e milhões de euros que nós gastamos a debelar a doença, se gastássemos uma pequena porção a criar saúde, eu acho que íamos ter uma mudança incrível. Sabe, na China antiga, os médicos eram pagos só se os doentes os pacientes se mantivessem saudáveis, ou seja, os pacientes tinham uma avença com o médico, quando adoeciam deixavam de pagar. Imagino que fazíamos isso agora. Era giro. Era. E eu garanto que as recomendações iam ser muito diferentes. E deixe-me perguntar, nós íamos falar do seu livro agora no final da nossa conversa, mas nem de propósito, até porque tem alguma ligação. É isso que também procura demonstrar e explicar no livro que vai ser apresentado esta semana, porque diz, o título é elucidativo, os alimentos também curam. Há determinados alimentos específicos que curam determinadas doenças? Não, acho que isso não pode ser tão redutor. Sabe, o problema da sociedade moderna é que as pessoas querem truques mágicos e pílulas mágicas. Muito depressa, efeitos muito depressa. O que as pessoas querem é resolver os problemas da vida o mais depressa possível, sem ter trabalho nenhum. E a publicidade moderna ajuda nesse sentido, ou seja, temos problemas económicos, fazemos um seminário com os truques mágicos e ficamos ricos. E temos problemas de saúde e tomamos umas pastilhas mágicas e ficamos saudáveis. E a vida não é assim tão simples. Temos problemas de relacionamentos, vamos a um seminário de sexualidade e a coisa resolve. E na vida as coisas, felizmente ou infelizmente, não são assim tão simples, dão algum trabalho. E então, não podemos só dizer que um determinado alimento cura isto ou que causa aquele problema. Eu acho que é mais o pacote geral daquilo que nós fazemos no dia-a-dia. E é esse pacote geral da nossa vida que cria mais ou menos problemas e que cria mais ou menos soluções. É muito redutor dizer isto faz aquilo, mas há alimentos que têm propriedades específicas. A medicina, ou a farmácia, se quiser, a farmácia começou através do estudo de plantas.
E agora, a maior parte dos produtos farmacêuticos são sintetizados, mas o estudo da medicina e o estudo da farmácia começou com o estudo de plantas. Esta ideia de que as plantas tinham um efeito específico e que têm. E então, se de um ponto de vista, se quiser, científico, se de um ponto de vista médico, é consensual que a maior parte dos problemas, ou muitos dos problemas, estão ligados com a alimentação, a questão de que os alimentos possam tratar, essa já não é nada consensual. E essa não passa sequer pelo radar da medicina. Não passa mesmo. É uma coisa que, eu quando digo não passa pelo radar, não é equacionada minimamente, mas há cada vez mais estudos que apontam para uma relação entre uma possível recuperação de problemas de saúde e uma mudança alimentar. Ou seja, não estamos só a falar de prevenção, estamos mais do que isso. Não é só prevenção, é cura também. É falar de alimentação a ajudar a resolver problemas. Há imensos estudos nos Estados Unidos de problemas cardiovasculares que desaparecem completamente só com o uso da alimentação, problemas cardiovasculares graves, problemas como diabetes tipo 2 que desaparecem completamente com a alimentação, há casos de cancro, há casos controlados de pessoas com, por exemplo, cancro na próstata que melhoram brutalmente quando mudam de alimentação. Portanto, e isso faz sentido, porque nós somos o que comemos, é o que nós comemos que cria o nosso sangue, não tem que ser assim nada de particular. Mas não passa muito pela forma moderna de ver as coisas, porque a forma moderna de nós vermos a vida é que as abordagens têm que ser muito radicais para haver resultados. E pode não ser, podemos ter com resultados pacíficos, com coisas do dia-a-dia, ter resultados bastante bons. E a juntar, Francisco Varatojo, à alimentação é também o exercício físico e, nomeadamente, algumas modalidades, nomeadamente o yoga, que de resto o Dia Mundial do Yoga foi celebrado, uma das notícias que está nos jornais desta manhã com algumas fotografias, não é? Sim, eu não pratico yoga, já pratiquei yoga, mas não sou praticante de yoga, sou simpatizante, mas acho que yoga é realmente uma prática física muito boa, que traz imensos benefícios em todas as áreas, quer de um ponto de vista físico, quer de um ponto de vista emocional. Pessoas muito ansiosas tendem a melhorar imenso quando fazem yoga, pessoas com problemas de coluna tendem... Eu acho, por exemplo, que o yoga é mesmo uma atividade muito boa para a maioria dos casos. É uma disciplina indiana que se tornou conhecida em todo o mundo, ao ponto de haver o Dia Mundial do Yoga e haver políticos indianos que põem toda a gente a fazer yoga, e nesse aspecto acho que merece a pena mencionar essa notícia, porque acho que é útil para a saúde das pessoas. Nem mais, e de resto faz bem ao corpo e também à mente. E temos que falar também, o Papa Francisco, que tocou aqui em alguns assuntos sensíveis, pela primeira vez fala sobre as questões ambientais, lançando aqui alguns desafios aos países mais ricos para que travem esse desenvolvimento a favor da pobreza. Porquê é que escolhe essa notícia que de resto está também nos jornais desta manhã? Porque eu acho que o Papa Francisco está a mexer em áreas que não era costume os Papas fazerem. Isso é bom? Acho que é bom, sim, acho que é vital, acho que é essencial. E está a começar a criar ondas que não são às vezes muito desejáveis, que às vezes não são muito desejáveis. E, portanto, ele está a falar nos imigrantes e a forma como devem ser tratados os imigrantes que se colocam num barco e que põem a vida à mercê do oceano para poderem ter uma vida melhor, e no quão importante é esses casos ser tratado com dignidade. Ele começou a falar também nos problemas ambientais e a alertar para o facto de termos problemas ambientais muito graves. E temos que fazer alguma coisa em relação a isso. Eu achei que valia a pena mencionar a notícia porque há uma série de políticos que acham sempre que o Papa é ótimo e agora, de repente, os neoliberais e os republicanos americanos e tudo mais acham que o Papa não se tem nada a meter nisto, que os problemas ambientais não existem de forma alguma, que o Papa tem que se meter em assuntos de religião. E acho um pouco irónico isso, percebe? Acho irónico, acho desonesto, porque nós temos mesmo de que compenetrar que temos problemas ambientais sérios e problemas de saúde sérios e que, se não fizermos alguma coisa, os nossos filhos, os nossos netos vão herdar um planeta em muito mau estado. E isso passa pela forma como nós encaramos a vida em si. O que liga à primeira notícia da qual não falámos, que é esta ideia de que a felicidade passa por ir para resorts de luxo. Isso é absurdo. Okay? A felicidade não passa nem por aumentar o PIB, nem por ir para resorts de luxo. Ou então, os habitantes dos países ricos eram felicíssimos e não são. E a sua opinião, para onde passa a felicidade, em jeito de conclusão? Passa, por exemplo, por fazermos na vida aquilo que gostamos de fazer, por estarmos na vida com pessoas com quem gostamos de estar, por termos tempo a apreciar as coisas. Não passa por trabalharmos como uns escravos para ganhar uns míseros euros, para pagar coisas, na maior parte das quais não são necessárias para nada. Que é a ideia moderna de felicidade, está a ver? Eu sou capaz de estar a extremar isto um pouco. A ideia de que a felicidade se consegue com muito pouco, até de forma gratuita, as coisas mais simples e às vezes... As coisas mais simples, evidentemente,
há um limite a partir do qual não é possível nós vermos. Claro. Há um limite económico a partir do qual a vida não é fácil, pelo menos na vida moderna. Mas esta ideia constante de equacionarmos a subida de PIB com felicidade não é de todo verdade. Não é, então, os países que têm o PIB mais elevado são os mais felizes. Sim, os mais felizes não verdade. são. E não são. Com exceção da Dinamarca, que parece ser um país relativamente feliz de acordo com as estatísticas, os outros não são de todo. Portanto, e acho que é ilusório quando passamos esta informação de que quanto mais resorts de luxo, coitado Mais quem saúde vamos ter. Não, Pois. mais saúde e mais felicidade. E mais Coitado de quem não pode pagar resorts Pois de luxo, percebe? exatamente. Não é assim. Sente-se Não é assim. defraudado. Não é assim que funciona. Obrigada, Francisco Varatoso, por ter Obrigado, estado bom connosco aqui na SIC Notícias. Felicidades para o seu trabalho e nós terminamos aqui este Jornal das 10.